A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário teológico. Nessa aula, nós vamos aprender sobre a rebelião do luzeiro. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você que nos acompanha, que nós não estamos fazendo apologia a Satanás, pelo contrário. Eu estou apresentando para você, dentro da Bíblia Sagrada, o que é o reino das trevas, porque nós lutamos contra esse reino. Então eu estou apresentando esse reino a você, para que você possa vencer o reino das trevas que luta contra a sua vida. Quando você conhece o seu inimigo, quando você conhece as estratégias do seu inimigo, quando você conhece a história do seu inimigo, fica mais fácil derrotá-lo. Então, a nossa intenção, através desses vídeos de batalha espiritual agora no começo, é apresentar para você quem é o inimigo da sua alma, para que você não seja mais leigo nesse assunto e você possa derrotá-lo e ser abençoado por Deus. Abra comigo a sua Bíblia e eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos meditar nele quase como um todo nessa aula. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 em diante. Diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus levanta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, eu quero que você levante uma lamentação contra o rei de Tiro. Só que essa lamentação, do versículo 11 até o versículo 19, ela vai ser, Deus vai usar o rei de Tiro como um símbolo para falar da rebelião do luzeiro. O que nos prova isso? O que nos prova isso é o versículo de número 13, no final do versículo de número 13, no começo fala assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, primeiro, o rei de Tiro não estava no Éden, muito menos no jardim de Deus. Aí ele vai falar de como esse ser foi criado. Vai falar de todo o material que foi criado esse ser. No versículo 14 fala assim que ele era querubim ungido para proteger. Então o rei de Tiro também não era querubim. E muito menos foi ungido para proteger, muito menos foi estabelecido no monte e ainda menos andava no meio das pedras fogueadas. Então isso nos prova que essa lamentação sobre o rei de Tiro, ela foi um modo de Deus nos revelar como se deu a queda do luzeiro, a queda de Satanás. No versículo 12 nós vamos ter algumas características de Satanás. Olha o versículo 12, diz assim, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, quando Satanás foi criado, ele foi criado como aferidor da medida. Ele possuía dentro dele todo o mecanismo de medição. Ele quem dizia se aquele peso estava certo ou estava errado. Ele era quem dizia se aquela medida estava certa ou estava errada. Ele era aferidor da medida. Ele conferia a medida de todos. Ele era um ser cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Qual era o lugar de habitação de Satanás antes da rebelião? Versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Só que o versículo 13 fala que ele estava no Éden. E o versículo 14 fala que ele foi estabelecido, versículo 14, tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Então, o versículo 13 fala que ele estava no Éden e o versículo 14 fala que ele foi estabelecido no monte. Como que eu vou te explicar isso? Primeiro, eu vou te mostrar mais ou menos como eram os céus nessa época. Era o Éden celestial, o Monte Sião no meio do Éden, e o trono de Deus ficava em cima do monte. Por isso que o versículo 13 fala que ele foi estabelecido no Éden e ele estava no monte. Ou seja, ele fazia o caminho do Éden ao monte até o trono de Deus. Esse era o caminho de Satanás. Ele saía do Éden todos os dias, subia o monte e ia até o trono de Deus. E depois saía do trono de Deus, descia o monte e voltava para o Éden. Por quê? Por que isso? Por quê? Por causa da sua função. Versículo 13 vai falar de como ele foi criado.
qual era o material, qual era a sua essência de criação. O homem foi criado do barro e da água. Nós temos prova disso. A ciência nos prova isso. Várias coisas nos mostram e nos prova isso. Mas como Satanás foi criado? Ele foi criado, versículo 13. Sua cobertura, ou seja, o seu corpo era coberto com sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E a obra dos seus tambores, dos seus pífaros, estavam em ti, no dia em que foste criado. Então ele era coberto, ele era um ser coberto de toda a pedra preciosa. E dentro dele estava a obra dos tambores e dos pífaros. O que significa isso? Dentro dele foi colocado as notas musicais. Dentro dele foi colocado a essência da adoração, do louvor. Então, quando ele se movimentava, fosse no Éden ou fosse no monte, os sons iam saindo de dentro dele. A cada movimento que ele fazia, os sons saíam de dentro dele. E isso nos céus fazia com que os anjos adorassem a Deus, e os anjos viam essa criação de Deus e começavam a adorar o Eterno, falando assim: glória ao Eterno, porque a sua mente é muito brilhante, as obras das suas mãos são perfeitas. Então o luzeiro, ele era o motivo da adoração a Deus, porque ele era uma criatura perfeita. No versículo 14 você vai ver a posição dele. Qual que era a posição dele? Ele era um querubim ungido para proteger. Proteger o quê? Olha o final do versículo 14. Estavas no meio das pedras afogueadas. Então, ele foi ungido, ele era um querubim. Os querubins, nós vamos falar isso quando a gente for apresentar o reino dos céus para vocês. Nós vamos falar acerca dos querubins. Os querubins são os anjos guardiões dos céus. Como eu te provo isso? Existem 2 querubins que foi colocado em frente à árvore da vida, lá no livro de Gênesis. Existem 4 querubins em volta do trono, que movimentam o trono, que guardam o trono de Deus. Isso está lá no livro de Apocalipse. E Satanás, que era o querubim ungido, querubim de Deus, ungido para proteger as pedras afogueadas. Você deve estar se perguntando o que são as pedras afogueadas. As pedras afogueadas, elas eram o combustível do altar de Deus. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que na frente do trono de Deus tem um altar. Na frente do trono tem um altar. Eu vou te mostrar isso para você. Está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Fala assim, e veio um anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Marca aí Apocalipse capítulo 8, versículo 3, porque nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo também. Então, na frente do trono de Deus tem um altar. E antes do nascimento da igreja, porque hoje o que é queimado nesse altar, conforme nos revela o capítulo 8, versículo 3 de Apocalipse, é as orações da igreja, é a adoração da igreja. Mas antes da igreja, o que era queimado nesse altar era a adoração dos anjos. Era a adoração dos anjos, ela produzia as pedras afogueadas. A adoração da igreja, ela produz incenso. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Você vai ver em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que a nossa adoração, as nossas orações, elas são incensos diante de Deus. Elas são como incenso. E a adoração dos anjos, ela produzia as pedras afogueadas. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, você vai ver que o serafim voa e ele retira uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. Não é uma brasa viva, é uma pedra afogueada. É uma pedra afogueada que ele retirou do altar. A pedra afogueada, ela era fruto da adoração dos anjos. Então Satanás, ele havia sido criado para proteger
para proteger esse fruto. Então, os anjos adoravam a Deus nas suas congregações, nos seus santuários, e produziam as pedras afogueadas. Quando essas pedras eram produzidas, Satanás descia até a congregação dos anjos no Éden e pegava essas pedras afogueadas, e a sua missão era subir o monte e levar essas pedras afogueadas a Deus. Você vai ver no versículo 15, que fala que ele era perfeito nos seus caminhos, ou seja, ele sempre fez tudo isso em perfeição. No versículo 16 vai falar assim, ó, na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência, ou seja, ele começou, o primeiro erro de Satanás está aqui. Ele começou a comercializar as pedras afogueadas. Ele começou a comercializar as pedras. Como que ele comercializava? Ele chegava até a congregação dos anjos. Você vai ver o que eu estou falando no versículo 18. Fala assim, ó, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os seus santuários. Ou seja, ele ia até lá no Éden, na congregação dos anjos, e ele começava a comercializar com alguns anjos essas pedras afogueadas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você entender. Ele chegava lá na congregação dos anjos e ele falava assim, quantas pedras foi produzida nesse dia? Quantas pedras afogueadas? O anjo falava, foi 1000 pedras que foi produzidas nesse dia. Aí Satanás falava assim, ó, vamos fazer um negócio, só nós dois. Você fala que foi produzida 800 pedras, você me dá as 800 e a gente guarda as 200. Então ele começou a comercializar, ele chegava até o trono, entregava as 800. Mas Deus já sabia do que ele estava fazendo. E por que ele queria essas pedras? Pergunta para mim por quê. Sabe por que ele queria essas pedras? Isaías capítulo 14, se você quiser acompanhar aí na sua casa, Isaías capítulo 14 vai nos revelar o porquê que ele queria essas pedras. Isaías capítulo 14, versículo 13 diz assim, ó, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do lado norte. Ou seja, ele fala assim no capítulo 14, eu vou exaltar o meu trono. Eu vou exaltar o meu trono no monte da congregação. Então, eu preciso dessas pedras afogueadas para queimar no altar em adoração a mim. Era esse o motivo do comércio. Então, ele começou a comercializar isso. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer algo para você que é obreiro, para você que é pastor. Toda vez que você começa a comercializar aquilo que é de Deus, você está entrando pelo mesmo caminho de Satanás. Pelo mesmo caminho. Porque o Evangelho não é comércio. O Evangelho não é comércio. O Evangelho é a palavra de vida vinda de Deus para mudar as nossas vidas. O cristianismo não é comércio. Então ele começou a comercializar aquilo com um propósito. Essas pedras que eu estou guardando, elas vão queimar no meu altar como adoração a mim. Como adoração a mim. Aí começa a dizer, ó, na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Então ele era o querubim protetor das pedras afogueadas. Você vai ver nesse versículo essa afirmação. Mas ele começou a comercializar essas pedras afogueadas para que isso fosse queimado no altar em adoração a ele. Ele começou a roubar a Deus. Ele estava roubando a Deus. Foi o primeiro pecado dele, foi roubar a Deus. Então ele estava roubando aquilo que era de Deus. No capítulo 14, você vai ver no capítulo 14 que ele fala assim, ó, subirei acima Isaías 14, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será levado ao inferno e ao mais profundo do abismo. Então, Deus viu todo esse comércio, Deus viu toda essa corrupção que ele estava causando no céu e lançou ele fora dos céus. Quem são os demônios? Os demônios são os anjos que se corromperam com ele.
São os anjos que comercializaram aquilo que era de Deus com ele, que se envolveram com ele. Ele envolveu mais de 1/3 dos anjos nos céus, nesse comércio de pedras afogueadas. Mais de 1/3 dos anjos ajudaram ele a roubar a Deus. E esse 1/3 foi lançado com ele fora dos céus. Elevou o teu coração, versículo 17, por causa da sua formosura. Ou seja, pelo seu resplendor, pela sua formosura, por tudo que ele tinha, por tudo que ele era, aquilo subiu no coração dele e fez com que ele queresse usurpar aquilo que era de Deus. Pela multiplicação de seus comércios, pela iniquidade, pela injustiça do seu comércio, profanar seus santuários. Mas eu fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Quando ele começou a roubar a Deus, Deus lançou um juízo sobre ele. Um juízo sobre ele. Eu vou parar por aqui. E na próxima aula, eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou falar para você. Então, nessa primeira aula, nessa aula sobre a rebelião, eu estou te mostrando para você que como se deu a rebelião. Na segunda aula eu vou te mostrar como ele foi expulso dos céus, como foi criado alguns arcanjos e quem foi instituído para estar no lugar para que a sua adoração, seu clamor estivesse no lugar da adoração dos anjos. Te espero na próxima aula. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Assista nossos vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu te espero na próxima aula. Fique em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.